Vamos dar continuidade à nossa série de exposições do Evangelho de Marcos. Convido você a abrir a sua Bíblia, Marcos 14, verso 12. Nós vamos fazer a leitura até o verso 26. São 3 porções, conforme a tradicional divisão das nossas Bíblias. Verso 12, diz assim a palavra de Deus: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa: Onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Oremos. Senhor, traz tua instrução a nós, que o teu Espírito nos fale. Nós estamos aqui, Senhor, dependentes da sua obra. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos conduza à verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podia sentar. Irmãos, algumas semanas, estamos na última semana mesmo de Jesus ali, antes dele morrer, ser sepultado, ressuscitar. Os últimos acontecimentos da vida de Jesus estão acontecendo. E esse texto que nós lemos, da preparação da Páscoa, quando o traidor é indicado, ele institui a ceia do Senhor, a nova aliança, que foi prometida no Antigo Testamento, por meio do profeta Jeremias 31, e até mesmo a porção seguinte, quando Pedro, ele é avisado, juntamente com os outros discípulos, de que todos eles iriam debandar, eles iriam desertar, e Pedro em específico, que era o mais ousado em afirmar que jamais o negaria, que jamais o deixaria, que morreria com ele, iria negá-lo 3 vezes. Então, aquilo que nós temos diante de nós é reconhecido a partir desse texto como os eventos da paixão. O que significa isso? O que significa a palavra paixão? A palavra paixão, ela tem pelo menos 3 conotações quando nós entendemos o significado da palavra. Ela, em primeiro lugar, ela pode significar
um desejo sexual ardente. Não é o caso aqui, esse texto. Ela pode significar o zelo por alguma tarefa. Jesus estava empenhado pela sua tarefa. Mas mais do que isso, a palavra paixão, do latim, ela também significa sofrimentos. Alguém que suporta extrema agonia e dor. E é nesse sentido que a partir desses eventos, são reconhecidos que esses próximos momentos da vida de Jesus, eles são chamados de a paixão de Cristo. Porque os primeiros sofrimentos, eles começam, mas eles não começam no corpo físico, porque isso vai acontecer depois. Mas eles começam na alma, no coração de Jesus. Ele começa porque o próprio texto que nós lemos e mais à frente, vai indicar para nós que os primeiros sofrimentos que Jesus tem de enfrentar é a traição daquele que andou com ele 3 anos e que ele dividia um prato de comida. Lembrando das falas de Davi nos Salmos, essa é uma das piores traições. É natural nós esperarmos uma traição de pessoas desconhecidas, mas daqueles que estão conosco vai ser muito mais dolorida. Então Jesus começa a mostrar que as suas dores começam em seu coração, quando ele tem de partilhar a mesa, que era um sinônimo de comunhão, de intimidade, onde as pessoas não se assentavam com inimigos, só com aqueles que eles queriam partilhar a vida. Então quando Jesus está ali, ele está com um dos seus inimigos, que ele também chamou, em parte do seu ministério, de amigo, de discípulo, de apóstolo, recebeu autoridade em seu nome. Uma coisa também importante é que ele vai ter a negação de um dos seus principais discípulos, que é Pedro. E depois, ele vai ser abandonado pelo restante dos seus discípulos que fogem, com exceção de João, que fica até o final com ele na crucificação, junto com as mulheres. Sem contar que os próximos eventos, Jesus tem de lidar com a rejeição mais escancarada daqueles que são seu povo, e ainda Jesus tem de lidar com as falsas acusações, com a difamação, com a mentira a respeito de si mesmo. Então, o primeiro sofrimento que Jesus começa em seu coração. O contexto geral da passagem, veja o verso 12, diz para nós, quando que esses eventos começaram a acontecer? No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual. Era manhã de quinta-feira. O cordeiro que era imolado, ele começava a sua preparação na quinta-feira à tarde. E a festa dos pães asmos, ela era celebrada juntas com a Páscoa. E para você entender a questão da Páscoa e dos pães asmos, como já foi lido aqui, Êxodo capítulo 12, traz para nós exatamente as descrições de como era para ser feito essa celebração, que durava cerca de 8 dias na história do povo de Israel. Então é nesse contexto que Jesus está ali para comer a sua última refeição com os seus discípulos antes da sua morte. Lucas, o evangelista Lucas, ele é o único que relata para nós que Jesus, no momento em que ele foi começar essa última ceia, ele falou assim: eu tenho desejado há muito comer essa ceia com vocês. E desde quando Jesus desejava comer essa ceia? Será que Jesus desejava comer essa última refeição com eles a partir do momento que o chamou para serem os seus 12 discípulos? Será que Jesus desejava comer essa ceia com eles a partir do 3º ano de seu ministério, quando ele sabia que os eventos de sua morte estavam próximos de acontecer? A resposta mais plausível que nós encontramos, uma vez que Jesus ora, em João 17, que também faz parte do ambiente dessa última cerimônia, nós encontramos a fala de Jesus para que ele fosse glorificado com a glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Então Jesus desejou tomar essa ceia com os seus discípulos que ele amou muito antes da fundação do mundo, antes mesmo que todas as coisas fossem criadas. Jesus, antes mesmo que houvesse criação, antes mesmo que houvesse a queda consumada, ele já tinha em mente essa refeição que daria início aos seus sofrimentos.
Porque desde a eternidade, Cristo teve a predisposição de ser aquele que haveria de morrer pelos nossos pecados. Diz a Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, que o Cordeiro de Deus foi sacrificado na mente de Deus antes ainda que houvesse mundo. Então perceba a perfeição do plano de Deus. Nós vamos ver mais à frente no texto que tudo está ornamentado, orquestrado, organizado para que aconteça exatamente como devem acontecer as coisas. Nada está fora do controle. Jesus está consciente de todos os eventos, porque Ele mesmo afirmou: a minha morte é voluntária. Eu entrego a minha vida, e eu também tenho poder para reaver, tomá-la de volta. Ele mostra essa autoridade que ele detinha. Quando nós olhamos para os evangelhos, harmonizando, os 4 evangelhos, uma coisa chama a nossa atenção, porque conforme nós já temos notado, muitas vezes, os evangelhos ressaltam coisas que outros evangelistas não ressaltaram. E é interessante que quando nós vamos fazer a união desses relatos, nós vemos que essa noite de quinta-feira foi uma noite carregada de coisas importantes. Nessa noite de quinta-feira, Jesus celebra a última refeição dele com os discípulos, a Páscoa, conforme o Antigo Testamento. Nessa noite de quinta-feira, Jesus inaugura, ele institui então aquilo que hoje nós temos como a ceia do Senhor, um novo memorial para o povo de Deus. Ele descontinua a Páscoa do Antigo Testamento e ele começa uma nova cerimônia que deve ser realizada pelo povo de Deus. Nessa quinta-feira, ele faz todos os elementos litúrgicos da Páscoa. Nós vamos citar alguns deles. Na quinta-feira, os discípulos discutem sobre quem deles é o traidor. Os discípulos discutem sobre quem deles é o maior. Na noite de ceia, eles estavam discutindo. Quando Lucas registra que Jesus fala que há um traidor entre eles, eles começam a discutir quem deles é o maior. Então a fala de Jesus de que havia um traidor entre eles gerou ali confusão entre eles, orgulho. Eles começam a falar: não, eu jamais trairia, porque eu sou o principal, eu estou aqui do lado de Jesus, Jesus me leva para o monte da transfiguração, você acha que eu trairia o meu Senhor? Eles começam a debater entre eles. Diz o Evangelho de João, para complementar, que na ocasião da discussão, Jesus dá uma lição de humildade e lava os pés dos discípulos em João 13, nessa noite de quinta-feira. Nessa noite de quinta-feira, Jesus dá um novo mandamento para eles, resumindo os 2 grandes mandamentos e falando que eles deveriam amar uns aos outros, servir uns aos outros. Na noite de quinta-feira, Jesus Cristo, ele faz o seu grande discurso do cenáculo, que está de João capítulo 14 até João capítulo 16, os 4 capítulos do último sermão de Jesus para os seus discípulos, antes dele morrer. Na noite de quinta-feira, antes que eles vão ao Getsêmani, e antes deles cantarem o hino, Jesus faz uma oração, chamada oração sacerdotal, que está em João 17. Veja quantas coisas acontecem numa noite de quinta-feira, que Jesus ensina tantas coisas para os seus discípulos, e são registradas para a nossa riqueza, para a nossa edificação. Além desse amontoado de benefícios, é nessa noite de quinta-feira que Jesus deixa claro quem é o traidor. Nós vamos ver isso. Olhando para o texto, nós temos 3 pontos. O primeiro, verso 12 ao 16, nós temos a preparação da Páscoa. O segundo, do verso 17 ao verso 21, durante a Páscoa, Jesus anuncia a traição, Jesus anuncia a necessidade dos eventos que vão acontecer, e Jesus anuncia a tragédia por meio para aqueles que rejeitam Jesus. E em terceiro lugar, nós temos então, do verso 22 ao 26, a instituição da ceia do Senhor, conforme hoje ainda nós celebramos e celebraremos domingo que vem para a honra e glória do Senhor.
Então vamos a esses pontos. Primeiro ponto, então, nós temos a preparação da ceia. Veja os elementos que estão nesse texto que são importantes. Primeiro, diz a Bíblia que os discípulos provocam Jesus, né, perguntando para ele aonde então que eles deveriam preparar. Esses acontecimentos, eles tinham que ser feitos previamente. O judeu, ele é um povo muito organizado, ele não é igual o brasileiro, que antes da ceia de Natal vai no dia 25 no mercado querendo comprar tudo. O judeu não, ele fazia a compra na semana, 2 dias antes. Eles eram organizados, então o cordeiro tinha que ser comprado anteriormente para os peregrinos que vinham de fora. E diz a Bíblia para nós que esses discípulos, eles falam com Jesus, mas o Evangelho de Lucas, complementando o verso 13 da leitura do nosso texto, vai dizer para nós que esses 2 discípulos que ele manda para preparar as coisas é Pedro e João. Então Lucas nos informa que Pedro e João vão primeiro, vão à frente, para deixar tudo pronto, para Jesus só chegar, está tudo organizado, sentarem-se e comerem a ceia, e terem essa última refeição. Então essa informação é importante. Uma coisa que é interessante, é que Jesus organiza tudo isso de maneira furtiva, oculta. Perceba que o texto faz questão de mostrar para nós, que Jesus dá informações que parecem que eles estão indo numa missão de espionagem. Porque veja o verso 13, fala que os discípulos, eles iam à cidade, ao encontro de um homem. Esse homem estaria trazendo um cântaro de água, mas eles não vão ter contato com esse homem vem ao encontro, mas aí então diz o verso 14, sigam ele. Provavelmente esse homem, ele também estava ciente, ou não, da presença dos discípulos ali, para que eles pudessem organizar esse local. Essa maneira furtiva, esse método de Jesus organizar as coisas, existe um fator importante para isso. Se você olhar no verso 10 do capítulo 14, diz a Bíblia que o traidor já estava organizado. Ele já havia se reunido com os sacerdotes. Ele já havia negociado. Os outros evangelistas dizem para nós que ele chega fazendo uma barganha. E aí, o que vocês têm para me oferecer? Eu entrego Jesus para vocês, mas o que vocês me dão? E aí então, diz a Bíblia, que eles prometeram dinheiro. Um dos evangelistas enfatizam que eram 30 moedas. E aí então, a Bíblia fala para nós que a partir desse momento, Judas estava fazendo o quê? Observando cada passo de Jesus com os seus discípulos, procurando o melhor momento para entregar Jesus. Portanto, Jesus, quando manda Pedro e João e dá essas instruções, sem falar endereço, sem falar onde era, é para que Judas não entregasse ele antes da hora correta, para que ele pudesse ter a sua última refeição e fazer essas últimas coisas. O momento da entrega seria no jardim, e nós veremos mais à frente isso. Então, Jesus faz toda essa organização, sinais, uma coisa que seria fácil para os discípulos distinguirem, porque era semana de Páscoa, Jerusalém estava lotada, os peregrinos vinham de fora. Como que eles iriam achar esse homem? O cântaro de água, que era um jarro, muito provavelmente formato de 8, com 2 alças ou uma, era um equipamento que somente os servos, os escravos, e eram mulheres muitas vezes, ou as pessoas que eram as mulheres da casa, carregavam esses jarros. Geralmente o anfitrião, o dono, o mestre da casa, ele não carregava esse jarro. Então isso ficaria claro para os discípulos quem era esse homem, porque os homens da época, quando eles tinham que carregar água em alguma coisa, eles carregavam em odres, não em jarros, não em cântaros. Então isso seria fácil para os discípulos distinguirem. Diz a Bíblia para nós que esses discípulos seguem, encontram tudo conforme Jesus ordenou, e que eles chegam até o mestre, o dono da casa, e falam assim: o mestre está perguntando onde está o meu aposento, o cenáculo, o local onde eu vou celebrar a ceia, a última refeição da Páscoa com os meus discípulos. E aqui é uma coisa interessante, provavelmente esse homem já conhecia Jesus. Está tudo organizado, o cenáculo está mobiliado, conforme era o costume da época, preparado para essas festas, esses jantares que aconteciam. Eles tinham a mesa com os talheres, com os copos, com
com as almofadas, para que eles pudessem se assentar sobre suas pernas e almofadas, para que eles pudessem se reclinar sobre a mesa e comer essa refeição. Essa refeição da Páscoa não era uma refeição que eles comiam sentados em cadeiras. Eles assentavam sobre o chão, eles apoiavam os braços e eles comiam com uma mão, reclinando-se sobre a mesa, dividindo tigelas, comidas. É por isso que Jesus diz assim, ó, aquele que mete a mão comigo na tigela. Judas provavelmente estava do lado dele, dividindo uma tigela de molho, onde eles usavam para mergulhar o cordeiro e comer o cordeiro, dentro de todo o simbolismo. Então Jesus dá esses sinais, ele mostra, né? Os evangelhos, eles enriquecem essa questão para nós. Então o que essa porção, em primeiro lugar, nos ensina? Aqui já temos algumas lições importantes, né? Os discípulos, eles preparam tudo, eles compram o cordeiro, eles imolam, eles preparam tudo. O cenáculo está pronto, eles só preparam a comida. O que essa porção nos ensina? A amplitude das relações de Jesus. Os evangelhos não revelam todas as coisas, mas nós vemos, assim como nesse texto, e também no texto da entrada triunfal, quando Jesus manda os discípulos para buscar o jumentinho, fala para ele que o mestre precisa do jumentinho, o Senhor precisa dele. Mostra para nós que Jesus tinha relação com diversas pessoas que já o seguiam, muitas vezes de longe, que não acompanhavam nas suas peregrinações, nos seus ensinos. Esses homens estavam ali, dispostos a servir Jesus em todas as coisas. Uma outra coisa é que esse texto nos ensina sobre a amplitude do domínio e do governo de Jesus. Veja, mais uma vez, dentre tantas, Jesus mostra o seu conhecimento total de todas as coisas, a longa distância, perto, detalhes. Ele fala de um homem que vai carregar um cântaro, que vai entrar numa casa, que eles vão chegar lá, vão falar com o dono e vai estar tudo pronto. Perceba como Jesus tem tudo muito consciente em sua mente. Ele demonstra controle, organização das circunstâncias, ele demonstra cuidado sigiloso, ele está ciente muito mais do que o texto revela para nós. Uma coisa que chama atenção é a obediência de todos aqueles que estão à volta de Jesus. Todos seguem as suas orientações, todos são corajosos para lidarem com os riscos iminentes. Quantas ameaças Jesus já teve no seu ministério. Muitos queriam matar. O capítulo 14 começa dizendo para nós que os fariseus, os líderes religiosos, queriam matar Jesus antes da festa. Então havia muito perigo envolvido. Alguém abria a casa para Jesus, isso era muito perigoso. Naquele tempo, não era como se fosse hoje, nós sermos hospedeiros dos nossos irmãos. Eles corriam risco, eles poderiam ser mortos. Então nós vemos a intencionalidade dessas pessoas, a fé, a fidelidade em servir a Jesus. Jesus mostra a sua grandeza. Ele demonstra, mais uma vez, que tudo pertence a Ele. Quando Jesus vira para os seus discípulos e fala para ele, fala assim, ó, fala para ele, o mestre manda perguntar, o meu aposento. Percebe? Há um dono da casa. O cenáculo é de alguém, mas o Senhor Jesus diz, é o meu aposento. Lembrando a nossa aplicação de Marcos 11, quando Jesus fala do jumentinho, o Senhor precisa desse jumentinho. Nós lembramos aquilo que nós falamos naquele sermão anterior, tudo pertence a Cristo, Ele é dono de tudo, todas as coisas são dEle. Conforme disse Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Ele é dono, pertence a Ele. Tudo que você tem é de Jesus. Tudo que você tem é dEle. Amém? Tudo pertence a Ele. Por outro lado, o Senhor nos ensina que Ele nos dá essas coisas para o nosso domínio temporal. É como se nós tivéssemos arrendado os nossos bens, porque no final tudo volta para Ele. E Ele está ensinando para nós o que nesse texto? Ele quer que nós tenhamos a consciência de servi-lo com os nossos bens, de usar os recursos que Deus nos deu para o reino de Deus. Porque o que esse homem fez ao abrir sua casa, ao fornecer esse salão, para que eles pudessem celebrar a última ceia
com os discípulos, Jesus pudesse fazer essa grandeza desse ato. Ele abre a sua casa para Jesus. Ele abre a sua casa para os discípulos. Ele fornece o seu sofá, a sua mesa, as suas almofadas, os seus talheres, o seu tempo, a sua privacidade. Ele oferece tudo para Cristo. Jesus está ensinando para nós, irmãos, com esse homem, que nós precisamos aprender, assim como os textos bíblicos ensinam, que se tudo pertence a Cristo, Ele requer tudo de nós no serviço para o reino de Deus. Nós estamos colocando a nossa vida, e aqui não tem a ver só com os bens, tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com a nossa saúde, o quanto nós estamos oferecendo ao Senhor e ao seu reino, o quanto nós estamos entregando ao Senhor daquilo que nós temos para Deus, mais do que bens, o nosso tempo, a nossa saúde. Essas são duas aplicações nesse ponto. Olhando para o segundo ponto do nosso sermão, desculpe, no verso 17, quando Jesus está à mesa com os discípulos e o traidor é indicado, diz a Bíblia que eles estavam ali, ao cair da tarde foi com os 12, ou seja, quando deu 6 horas, que era o horário que iniciava a refeição pascual, ia até meia-noite, Jesus foi com os 12, e quando eles estavam à mesa e comiam, eles estavam celebrando os rituais, e aí entra tudo aquilo que eu falei que aconteceu. Nesse momento do verso 18, eles estavam à mesa e comiam, Jesus quebrava a liturgia, ia lá, lavava os pés, parava, ensinava outras coisas, além do próprio ensinamento da Páscoa, em que eles lembravam do êxodo, de tudo o que aconteceu. Nós temos ali, por exemplo, das 18 à meia-noite, eles realizavam, pelo menos, 17 atos litúrgicos. Eles tomavam 4 copos de vinhos ao longo da cerimônia. Cada copo de vinho tinha um significado. Esses copos de vinho, eles lembravam as 4 promessas de Deus em Êxodo capítulo 6, quando Ele diz que vai libertar, tirar, ter Ele como seu próprio povo, salvá-los da opressão, mudá-los daquela terra. Todas essas promessas de Deus que estão em Êxodo 6, 6 e 7, eram 4 promessas. Cada copo de vinho, eles tomavam e lembravam dessa promessa para se alegrar pela fidelidade de Deus. Isso ao longo da cerimônia. Eles comiam várias coisas com diversos simbolismos, ervas amargas para lembrar da escravidão, que eram mergulhadas em tigelas com água salgada, para lembrar da lágrima deles quando eles ainda eram escravos. Na cerimônia da Páscoa, eles também comiam pão sem fermento, para lembrar a tradição como era realizada lá em Êxodo capítulo 12, conforme foi lido. Eles também comiam cordeiro, que lembrava que a ira e a justiça divina passou sobre a casa deles, livrando eles da morte, matando apenas os primogênitos dos egípcios. Então tudo tinha um simbolismo, um memorial. Durante a cerimônia, eles oravam, ações de graça, confissão de pecado nas lavagens cerimoniais. Durante a cerimônia, eles cantavam, diz a Bíblia que Jesus canta um hino, antes de ir para o Getsemane. E esse hino provavelmente foi entre o Salmo 113 e o Salmo 118, que eram chamados Salmos de Halel, que faziam parte da cerimônia da Páscoa. Então você vê que tudo isso estava ali, dentro dessa cerimônia. Tinha a refeição principal do cordeiro, eles recontavam a história do Êxodo. Em todas essas coisas, no meio de tantas bênçãos, Jesus interrompe aquilo que era tradicional na cerimônia e joga uma bomba na mesa. A propósito, passa o pão aqui. Um de vocês vai me trair. Todo mundo ficou perplexo. Os 12 ficam desconcertados. Jesus anuncia para eles, fala assim, olha, nós estamos aqui comendo essa refeição pascual, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dentre vocês é um traidor. Um dentre vocês já me traiu. E Jesus fala isso, dando ocasião talvez de arrependimento para Judas.
E aí a reação dos discípulos é marcante, porque eles ficam surpresos, espantados, ficam uma incógnita. Diz a Bíblia, né, que eles começam a se perguntar entre si, olhando uns para os outros: será que sou eu? Será que sou eu? Diz o Evangelho de Mateus, que todos perguntam diretamente para Jesus: Jesus, sou eu? Fala para mim, sou eu? Aí Judas pergunta, só Mateus ressalta isso, Mateus estava lá. Judas pergunta, por último: por acaso sou eu, Senhor? Aí Jesus falou assim: isso é você que está falando. Tu dizes, tu dissestes. E ele dá esses sinais, né? Os discípulos ficam ali passados, lerdos, não conseguem perceber. Diz a Bíblia que eles ficam tristes, angustiados. A palavra triste deles aqui é a mesma palavra que é utilizada somente outras 2 vezes na Bíblia. Uma delas é para quando o jovem rico ouve a proposta de Jesus e ele vai embora angustiado. E a outra dela, outra vez que aparece essa palavra, é quando Jesus está no Getsêmani. Ele diz que ele está angustiado até a morte. Os discípulos ficam extremamente entristecidos, porque aquela era a roda de confiança, os 12 que andavam com Jesus durante 3 anos. E eles começam a olhar uns para os outros com suspeita, com tristeza. E essa é uma das coisas interessantes, eles ficam curiosos, com dúvida. Porque quando você une o relato dos evangelhos, você percebe que a dúvida dos discípulos não era só a respeito dos outros, era a respeito de si mesmo. Eles começam a se auto-questionar. Isso aqui é uma coisa que nós aprendemos com a Bíblia. Nós precisamos ter uma autodesconfiança. Nós precisamos duvidar de nós mesmos. Nós precisamos suspeitar da nossa capacidade de fazer o mal. Nós precisamos olhar para nós e verificar se nós não estamos nos auto-sabotando, gerando uma falsa confiança que não é verdadeira. E os discípulos começam a desconfiar de si mesmos. A dúvida deles era tão grande, que só João relata isso. Diz que o apóstolo que estava reclinado sobre o seu peito, Pedro, que sabia que João era o mais íntimo, dá um sinal para Pedro. Pedro, João, pergunta para ele. Eu não vou perguntar não, ele não vai falar para mim. Eu já falo demais. João, pergunta. Lê o Evangelho de João, capítulo 13. Diz que Pedro insinua para João. E aí? Pergunta para ele aí, quem que é? Aí João, Senhor, deita a cabeça no peito de Jesus. Quem de nós há de te trair? Aí Jesus fala assim: aquele que eu molhar o pão e der a sua mão. Jesus molha o pão, dá para Judas. Diz a Bíblia que quando Jesus dá o pão para Judas, o diabo entra nele. E ele fica endemoniado. E ele não cai, não estribucha, não fala em língua estranha. Ele continua comendo, mas endemoniado. Está com eles. Diz a Bíblia que Satanás induz o seu coração para entregar a Jesus. Jesus vira para ele e fala assim: o que você tem para fazer, faz de uma vez. Vai logo. Judas levanta e vai entregar Jesus, falar onde eles estão. Os discípulos, mais uma vez, não entendem. Eles olham para aquilo e falam assim: Judas tem a bolsa. Jesus mandou ele comprar mais comida, mandou dar comida para os pobres. Judas não faria isso. Judas é o mais íntegro de nós, ele cuida do dinheiro. Ele jamais trairia Jesus. Mas o que a Bíblia diz sobre Judas? Diz que ele era avarento. Ele roubava a bolsa. Ele roubava o dinheiro que tinha na bolsa. Diz que ele era hipócrita, porque ele fingia ser quem ele não era. De tantas outras coisas que nós poderíamos dizer sobre Judas, ele era hábil negociador. E é por isso que ele negocia Jesus. Ele é chamado de o filho da perdição na oração sacerdotal de Jesus. E aqui nós temos uma aplicação importante. Os discípulos estavam confusos, ninguém sabia quem era quem, mas a Bíblia deixa claro para nós que Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Jesus conhece cada uma das pessoas que estão na igreja. Jesus distingue cada um de nós que estamos aqui. Ele sabe a verdade do seu coração. Ele sabe quem você é de verdade. Ele sabe quem você é de verdade. Diz a Bíblia que quando Jesus manda as cartas por meio de João às 7 igrejas do Apocalipse, ele está no meio das igrejas. E tem uma coisa que se repete em todas as igrejas: eu te conheço. Eu conheço você.
E ele mostra para 7 igrejas que ele conhece o quanto eles são trabalhadores e perseverantes, o quanto eles sofrem e são pobres, o quanto há entre eles aqueles que estão mancomunados com Satanás, o quanto há aqueles que sofrem por amor e fé e perseverança ao Senhor, que ele conhece aqueles que têm aparência de estarem vivos, que são chamados de cristão, mas na verdade ainda estão mortos espiritualmente no meio da igreja, que precisam se converter, mas estão na igreja. Ele conhece aqueles que estão diante dele e precisam de consolo. Ele conhece aqueles que não são quentes nem frios, mas são mornos, são indiferentes à sua presença. Estão a ver navios do meio da igreja, vindo remotamente aos cultos. Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas lutas. Ele conhece suas dificuldades. Ele conhece tua tribulação. Ele conhece teu desejo de ser fiel. Ele conhece todas as vezes que você luta para vencer os seus pecados. Diz a Bíblia que Ele, como nosso grande sumo sacerdote, conhece todas as nossas fraquezas. Ele sabe. Não há nada na sua vida que Cristo não saiba e não se faça presente. Não há nada, tanto para o seu consolo, quanto para a sua edificação, quanto para um alerta para você nessa noite, da necessidade talvez de se arrepender como Judas, porque estava perdido, estava em pecado. Jesus conhece, irmãos. O seu irmão que está do seu lado, irmão, irmã, não conhece. Os pastores não conhecem, mas Jesus conhece. Jesus conhece. Ele sabe. Lembre-se disso. Jesus conhece você. E aqui fica um alerta importante para a ceia, porque eles estão na mesa sagrada e por isso o pecado de Judas é tão hediondo. Porque ele estava na mesa com o Senhor e ele se levanta para traí-lo. Então perceba a necessidade de nós nos aproximarmos da mesa, que vai acontecer domingo que vem, com uma completa compreensão do nosso estado diante de Deus. Diz a Bíblia o quê? A igreja examine cada um de vós, os pastores examinem vocês. Não, diz Paulo em 1 Coríntios, examine-se pois, o homem é a si mesmo. Com a ação do Espírito que esquadrinha os corações, peça a Deus para que Ele venha sobre você, examine você e transforme o seu coração, porque só Ele pode fazer isso, só Ele. Uma coisa interessante também é que o texto mostra para nós a infalibilidade das Escrituras. O próprio Jesus vai dizer no decorrer do texto que essas coisas são inevitáveis. A Escritura tem que se cumprir, o Filho do Homem tem que morrer, o Filho do Homem tem que sofrer, Jesus tem que passar por todas as coisas. Mostra para nós que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante. Uma outra coisa que é importante lembrar nesse texto, uma aplicação para nós também, na verdade uma advertência, é ai daqueles que se mantêm endurecidos em seu coração, como Judas, que teve diversas ocasiões para se arrepender, mas escolheu pecar até o fim. Porque diz a Bíblia que Jesus faz um alerta, teria sido melhor que esse homem não tivesse nascido, mas agora que ele nasceu e ele tomou essa decisão, por mais que tenha sido um plano de Deus, aqui nós vemos a soberania e a responsabilidade humana andando juntas. Por mais que isso tenha acontecido, nós aprendemos uma coisa importante. O final de todos os homens que negam, rejeitam ou traem Jesus Cristo e permanecem nesse estado sem arrependimento é o inferno. A Bíblia não nos engana do final terrível daqueles que não se convertem e que não se arrependem de verdade. João capítulo 3, que é conhecido por causa do verso 16, que fala que Deus amou todas as pessoas do mundo. Esquecem-se que no final desse capítulo, no verso 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, eu convoco você, igreja, se arrependa, confesse o Filho, receba Jesus,
hoje, antes que seja tarde. Porque Judas procurou arrependimento, diz a Bíblia que ele jogou a moeda de volta para os sacerdotes, que ele ficou angustiado, mas foi só remorso. Ele morre perdido. E apesar de Pedro negar Jesus e os discípulos desertarem, eles se arrependeram de verdade e foram usados por Deus depois. Quando que é o momento de você se arrepender? De você crer? De você entregar totalmente sua vida para Cristo? É daqui a alguns dias, quando algumas coisas na sua vida se resolverem? Não, a Bíblia diz que o tempo de arrependimento é hoje. Nós precisamos nos arrepender hoje dos nossos pecados. Cristo precisa governar na nossa vida hoje, não amanhã, agora. Você precisa sair desse culto aqui com a certeza e a convicção de que Cristo reina na sua vida, de que Ele é o seu Senhor, de que você não pertence mais a Satanás, ao mundo e ao pecado, mas você é dele. Isso tem que ser resolvido hoje. Se você ainda não resolveu isso com Cristo, você ore ao Senhor ao final dessa mensagem, ou comece a orar agora, para que Ele venha sobre você e traga arrependimento, reconciliação. Depois, no terceiro ponto, Jesus institui a mesa do Senhor. Alguns discutem, se Judas estava na ceia final, quando Jesus fala dos elementos novos da ceia, descontinua a Páscoa. Porque diz a Bíblia em João que ele sai, Ele sai, mas João não relata para nós se ele continua, se Jesus institui a ceia antes desse momento, depois. Mas existe essa discussão. Ao que parece, lendo os evangelhos, quando eu estava lendo, parece que nesse momento solene, Judas já não está mais presente. Que é uma das coisas que se usa para mostrar que a ceia do Senhor, ela não é para incrédulos. Por isso que antes de se assentar à mesa do Senhor, há uma classe de batismo, há um ensino prolongado, para que aqueles que vão se assentar à mesa do Senhor tenham a plena convicção de que eles não estão indo participar da ceia levianamente. Porque Paulo diz em 1 Coríntios, que muitos estavam tomando a ceia de maneira leviana. O que estava acontecendo? Doença e morte. A ceia é coisa séria. A ceia é para os filhos, a mesa do Senhor é para aqueles que são dele, é para aqueles que são dele. É por isso que muitas vezes as crianças não tomam ceia, aqueles que não se converteram, ou aqueles que ainda não passaram por esse processo não tomam ceia, porque há um processo, a importância da ceia. E aqui algumas coisas sobre a ceia, Não vamos entrar nos significados das expressões pão e vinho, que são muito importantes também, mas o que nós podemos aprender sobre essas palavras de Jesus? A primeira coisa, irmãos, é que a mesa do Senhor, dentro do significado daquilo que o pão significa, o vinho, que é vida, que é abundância, que é perdão, que é convite, a graça, a mesa do Senhor, ela traz vida, vida espiritual. Naquele tempo, a mesa era compartilhada somente com os convidados, com aqueles que o anfitrião queria compartilhar a sua vida com eles. Então Jesus, quando chama os seus discípulos, quando Deus nos chama a estarmos à mesa do Senhor, Ele quer compartilhar a sua vida, Ele quer nos dar vida espiritual, e é esse significado que nós cremos na ceia. Historicamente, a ceia, ela foi um grande debate, grande foco de discussão ao longo da história da igreja. Nós temos pelo menos 4 posições acerca da ceia do Senhor, quando nós olhamos para a história da igreja. Lá na época da igreja católica, na era medieval, e ainda hoje, eles acreditam nisso porque está no catecismo deles. Isso é uma heresia grave. Os católicos acreditavam que a ceia acontecia na ceia uma transubstanciação. A substância se transformava no corpo, no sangue, nos ossos, nos nervos de Jesus. Então toda vez que eles celebram a ceia, Jesus morre de novo. A missa é isso, Jesus morre de novo. E eles comem literalmente o corpo de Jesus. É heresia.
Até porque quando Jesus fala, esse é o meu corpo, ele está ali, ele está vivo, ao lado deles. Há um simbolismo ali. Ele está trazendo uma representação. Então isso não é a nossa visão. Depois, posteriormente, à transubstanciação, Lutero propôs uma segunda opção. Cristo está lá nos elementos, mas ele está compartilhando da sua vida com os elementos, que é aquilo que nós chamamos de consubstanciação. Isso também foi rejeitado ao longo da história da igreja. O próprio parceiro de Lutero traz uma terceira opção da divisão da ceia, que é a visão do memorialismo, mais crida hoje, na nossa era, pelos batistas. O memorialismo é a ideia de que não há nada de espiritual acontecendo na ceia, mas que apenas quando nós estamos celebrando, é apenas para nos lembrar. É só um memorial. É só um memorial. Nós só lembramos aquilo que aconteceu. Mas o que os reformados acreditaram, e nós, essa igreja que também acredita, nós acreditamos, conforme Calvino propôs, que na ceia existe uma graça inerente, que quando nós participamos da ceia, nós provamos de um meio de graça, nós somos abençoados, nós somos elevados às regiões celestiais e somos alimentados pelo próprio Cristo. Essa é a nossa fé. Quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós cremos que poder do alto vem sobre nós. Assim como quando nós oramos, assim como quando nós lemos as Escrituras, a ceia é um sacramento. Quando nós nos aproximamos dela, Cristo nos abençoa espiritualmente. E foi isso que Cristo estava instituindo aqui, é isso que nós acreditamos como igreja. Então, além de vida espiritual, meio de graça, a ceia do Senhor, a mesa, ela traz para nós esperança. Porque aqui nas palavras de Jesus, ele fala assim, vocês vão fazer isso até que vocês façam novamente lá no reino que vai ser realizado, posteriormente, quando eu voltar. E Paulo vai dizer que nós fazemos isso até que ele venha. Perceba, nós olhamos para trás, lembramos do que houve, por meio de Cristo na cruz, o seu corpo foi partido como pão, que ele parte, o seu sangue foi vertido para perdão de pecados, para comprar todo tipo de pessoa, de tribo, língua, etnia e nações. Mas então quando nós olhamos para isso, nós entendemos, a ceia traz esperança, porque a promessa do Evangelho permanece viva. Essa é a nossa expectativa, num dia quando nós vamos nos assentar à ceia, à mesa do Senhor, como faremos, se o Senhor permitir, domingo que vem. Não mais para confessar os nossos pecados, reconciliar com Deus, mas para nos alegrarmos, porque não haverá mais pecado. Essa é a nossa esperança. A mesa do Senhor, ela é cheia de benefícios, irmãos, cheia de benefícios. Por isso eu digo, não negligencie a mesa, ela é um sinal da paz de Deus conosco. Diz a Bíblia, irmãos, que a mesa, conforme a tradição cultural deles, era um lugar que somente os amigos, os mais chegados, os familiares se assentavam à mesa. E diz a Bíblia que nós éramos anteriormente inimigos, mas nós fomos reconciliados. Diz a Bíblia que nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A mesa é um lugar onde nós declaramos que nós não estamos em guerra com Deus, mas nós estamos em paz com Deus por causa de Cristo. Nós não somos mais os seus inimigos, éramos no pecado, não somos mais. Nós somos lavados, perdoados, reconciliados. A mesa, irmãos, é um lugar de comunhão. Que quando nós nos assentamos à mesa, nós confirmamos de fato que nós fazemos parte da família de Deus, de que nós estamos em um relacionamento íntimo com Deus. Qual é a prova? Como que nós sabemos que estamos de fato em comunhão com Deus? Quando nós não negligenciamos os meios pelos quais Deus se achega a nós. A ceia é um desses momentos. A leitura da palavra é um desses momentos. A oração é um desses momentos. O ambiente de culto é um desses momentos. Como eu posso dizer que eu estou em comunhão com Deus, se tudo que nós fazemos aqui, inclusive o momento da pregação, do ensino, dos cânticos, das ofertas, nada significa para mim ou é indiferente? Está errado. A ceia, conforme já falamos, ela não pode ser tratada levianamente. E por último, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, ela tem um significado muito maior do que a antiga Páscoa.
Quando Jesus estabelece essa ceia, ele diz que ele toma a última Páscoa com os discípulos. Mas essa também foi a última Páscoa na história do povo de Deus. Porque depois desses eventos, Jesus morre. E agora o único evento que importa para Deus não é aquela Páscoa que os judeus celebravam. Isso virou história, virou ensino para nós, virou exemplo, virou coisas que nós lembramos da providência de Deus ao longo da história. O único momento que importa para Deus agora é como nós celebramos a ceia, porque a mesa do Senhor, tal como esses homens celebravam, ela lembra de uma libertação muito superior àquela que Deus fez no Egito. A libertação que Deus fez no Egito, ela apontava para uma libertação maior, superior, definitiva, final. O povo foi liberto da escravidão do Egito. Nós fomos libertos da escravidão de Satanás, do mundo e do pecado. O povo foi levado para uma terra que eles podiam perder ou não, que muitas vezes foi tomada e destruída. Nós vamos para uma terra que diz a Bíblia, Jerusalém celestial, que não pode ser tomada, ela é definitiva. Diz a Bíblia, irmãos, que nós não fomos simplesmente levados de um local para o outro, mas nós fomos levados das trevas para a luz. Veja como a libertação de Jesus, ela é muito maior, superior daquilo que Cristo, daquilo que Moisés realizou com o povo lá no Egito, no deserto. Nós éramos carentes da presença de Deus, hoje nós temos a presença de Deus em definitivo sobre a nossa vida. Algumas aplicações finais para nós terminarmos. Primeiro, nós aprendemos que o plano de Deus, a vontade do Senhor, eles são realizados por completo. Só no capítulo 14 nós temos mais de 3 profecias que se cumprem. Paulo vai dizer, ao lembrar o evangelho para os irmãos da igreja de Corinto, ele fala que tudo que aconteceu, que é o evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, ele fala por 2 vezes em 1 Coríntios capítulo 15, aconteceram segundo as Escrituras. Tudo que aconteceu na vida de Jesus foi segundo as Escrituras. Elas cumpriram os propósitos de Deus. Deus nunca tem seus planos frustrados. Isso para nós é um conforto, porque aquilo que Deus fez em Jesus está unido aos seus propósitos a nós, a sua igreja. Então o plano de Deus para a sua igreja, o plano de Deus para a sua vida, ele não pode ser frustrado, amém? Creia nisso. Deus está no controle de todas as coisas. A salvação em Jesus Cristo ela é eficaz. Você vê que essa ação de Jesus comparada com a salvação do Egito, nós olhamos para a carta aos Hebreus, diz para nós que Jesus é o Cordeiro Pascal, que foi provido por Deus para perdão dos nossos pecados, que foi imolado. Diz João que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz o autor de Hebreus que ele foi o último sacrifício, porque eles faziam anualmente, todo ano. Jesus é o último. Ele foi feito de uma vez por todas, não é mais para repetir sacrifícios, com duração eterna, porque ele diz no capítulo 10 de Hebreus, foi feito para sempre. Então veja, a salvação realizada por meio do nosso Cordeiro, que é Cristo, ela é eficaz, porque ela é irrepetível, ela é imutável, ela é permanente. Deus realizou tudo por meio de Jesus, é por isso que nós não precisamos mais sacrificar nada, porque Cristo já sacrificou tudo. A Bíblia fala que nós agora devemos nos apresentar a Deus como sacrifícios vivos, entregar a nossa vida para Ele, por completo. E por último, irmãos, diz a Bíblia, no verso 26, que quando acaba todas essas coisas, eles cantam um hino, e eles saem para o Monte das Oliveiras. Veja como Jesus demonstra no total controle de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que canta, um Deus que celebra, apesar dos eventos que o esperam e que ele tem consciência. Jesus nos ensina, irmãos, a importância de nós cantarmos ao Senhor, não só quando tudo vai bem, não só quando estamos felizes, não só quando está tudo bem em nossa vida, e muitos de nós talvez estejam aqui nesse culto nessa noite, recheados de problemas, na saúde,
nas finanças, no trabalho, na família, mas seus problemas são maiores do que o de Jesus aqui, que estava prestes a enfrentar a ira de Deus, estava prestes a enfrentar a fúria dos judeus, o chicote de Roma, a traição dos seus amigos. Mas diz a Bíblia que Jesus fez o quê? Ele cantou ao Senhor, ele adorou a Deus, ele usa os salmos para consolar o coração dele. Então cantar ao Senhor é um imperativo para nós, e nós vamos fazer isso daqui a pouco. A equipe de música pode subir, nós vamos fazer isso, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos celebrar aquilo que Cristo fez em nossa vida, de uma vez por todas.